Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o custo de carregamento e como funciona o processo para você carregar o Chevrolet Bolt EUV. Pessoal, o carregamento não é tudo igual, depende de alguns fatores, como por exemplo, a potência do carregador e também o quanto o carro aceita para carregar. Tudo isso vai interferir no tempo de carregamento. E dúvida muito frequente, né? Quanto custa para carregar um veículo elétrico? Pois bem, todos esses detalhes nós vamos responder agora para vocês. Para movimentar o Chevrolet Bolt, ele tem uma bateria de 66 kWh. Mas olha só, a Chevrolet não dá muitas informações a respeito dessa bateria. Ainda assim, a gente fez uma pesquisa bastante ampla, inclusive com sites internacionais, para trazer um pouco mais de informação para vocês. Primeira coisa, esse 66 kWh é o que você efetivamente consegue utilizar da bateria. Então, a bateria tem uma capacidade em kWh maior que os 66, só que esse número a gente não conseguiu descobrir. Toda bateria de veículo 100% elétrico sempre tem uma capacidade máxima e uma capacidade nominal. Detalhe curioso, a bateria ela não pode se esgotar completamente, ela não pode ficar totalmente sem energia, porque isso danifica os componentes químicos da bateria. Por isso que a bateria tem uma capacidade máxima e uma nominal, que é aquela que você usa. Quando o carro esgota essa capacidade nominal, ele para de andar, ainda que a bateria ainda tenha algum tipo de energia, para quê? Para preservar os componentes internos da bateria. Tem algumas pessoas que imaginam que a bateria de um veículo 100% elétrico é uma única peça, e não é assim que funciona. Essa bateria é formada por uma grande quantidade de células. Essas células são colocadas em série. Funciona exatamente quando você tem um brinquedo de criança. Um brinquedo que tem aí, por exemplo, 4 pilhas, normalmente essas pilhas são colocadas em série para você ter atenção para alimentar o brinquedo. Aqui não é diferente, claro, essas células são muito maiores e muito mais capazes. No caso aqui, o Chevrolet Bolt compõe a bateria com 288 células. Agora, como é que essas células são distribuídas? Elas são distribuídas em módulos, né? Então você tem 10 módulos diferentes. Cada módulo vai ter aí uma quantidade de células que no total vai formar a bateria de alta capacidade. Por que que isso é importante? Normalmente, quando um veículo 100% elétrico apresenta algum problema, não significa que todas as células deram problema. São algumas que costumam dar problema. E aí, nesse caso, você vai lá, identifica qual foi a célula que está com problema e troca o módulo correspondente dessa célula. Isso permite que você faça a manutenção da bateria sem ter que trocar toda a bateria. A bateria num veículo 100% elétrico não é um componente pequeno e nem muito leve. Para vocês terem uma ideia, essa bateria aqui, com capacidade nominal de 66 kWh, pesa aproximadamente 450 quilos, e isso apenas a bateria. Com todo esse peso, a bateria fica alocada na parte de baixo do carro, né? Entre os eixos. Isso também ajuda a diminuir o centro de gravidade do veículo. Mas como a bateria fica aí na parte de baixo, muitas das vezes nos carros elétricos acontece que o piso no banco traseiro não é tão fundo. Por quê? Por conta da bateria que fica alocada aí nesse espaço. Para carregar essa bateria você tem duas opções. Usando essa tomada que fica aqui na parte dianteira do carro do lado esquerdo, você tem primeiro a tomada de corrente alternada, que é essa aqui de cima, e esse pino aqui de baixo, que aí formando com a tomada de cima, você tem aí o processo de carregamento em corrente contínua. Cada um deles tem uma capacidade diferente para você poder fazer o carregamento da bateria. Vamos falar primeiro então da corrente alternada, que é o conector que vai aqui na parte de cima. Cada pino desses tem uma função. Então aqui em cima nós temos os dois pinos de controle. Esse do meio aqui é o pino terra, esse daqui é o neutro e esse daqui que vocês estão vendo é a fase 1. Vocês estão percebendo que esse carro não tem pino nem aqui e nem aqui. Existem outros veículos que vão ter aqui o L2 e o L3. Esse aqui só tem o L1. Por conta disso, o carregador embarcado desse carro de corrente alternada é um carregador monofásico. Então aí já vai uma dica muito importante. Toda vez que vocês verem um veículo
híbrido plug-in ou 100% elétrico, que só tem esses pinos aqui em cima, você já pode saber que a capacidade máxima que o veículo vai conseguir receber vai ser em torno de 7 kW. Existem alguns mais antigos que recebem aproximadamente 3,5, mas mais que 7 não dá para carregar quando só tem os pinos na parte de cima. E no padrão de corrente contínua, né, o CCS tipo 2, CCS significa Combined Charged System, que é a combinação desses dois pinos de corrente contínua com alguns pinos aqui em cima. Então você vai usar esses dois pinos grandes, o pino terra e mais esses dois pinos aqui de controles. Esses dois aqui do lado são desprezados quando você usa corrente contínua. Nesse carro aqui, a capacidade máxima de carregamento é de 50 kW. No padrão de corrente contínua, é comum encontrar veículos que aceitem muito mais capacidade. Tem veículos que aceitam 80, 100, 150, tem veículos que aceitam até 270 kW. Mas o Chevrolet Bolt, aqui no caso, só aceita 50. E por que isso? Ele não tem uma bateria tão grande, então não tem necessidade de você aceitar muito mais carga, uma vez que com 50 kW você vai conseguir carregar essa bateria aqui completamente em pouco mais que 1 hora. Portanto, é o suficiente para atender a necessidade do veículo. Então, quanto tempo leva para carregar o Chevrolet Bolt EUV? Vamos partir do princípio que você tenha um carregador de corrente alternada de 7 kW ou mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o carro só vai aceitar 7 kW. Então não adianta você ter um carregador de 11, um carregador de 22, porque aqui nesse carro só vai entrar 7 kW. Entendido isso, o quanto você tem que carregar a bateria? A gente sabe que a capacidade utilizável dela é de 66 kWh. Partindo do princípio que você esteja com a bateria completamente esgotada, o que é muito difícil na sua residência, você vai levar aproximadamente aí 9 horas e meia para fazer o carregamento completo da bateria com 7 kW. Mas na prática, ninguém vai carregar o carro totalmente esgotado, né? Sempre vai ter um pouquinho de carga na bateria. Então vamos fazer a conta com 60 kW. 60 dividido por 7 dá aproximadamente 8 horas e meia. E por que eu estou fazendo essa conta? Porque depende da potência do seu carregador. Se você conseguir 7 kW, é esse tempo. Mas e se você estiver usando um carregador com menor potência? No caso, 3,5 kW. Aí, para você carregar os 60 kW com 3,5 kW, não serão 8 horas e meia. Será o dobro do tempo. Então você vai precisar de 17 horas para fazer o carregamento completo da bateria. A conta é simples. O que você precisa carregar pela potência máxima que ou o seu carregador fornece ou que o carro aceita. No caso aqui, o que o carro aceita. Aqui no Bolt tem várias formas de você ver o estado da bateria. Você pode usar a tela da central multimídia ou então o marcador à frente do motorista aqui no painel. A gente tem aproximadamente consumido 33% da bateria, né? Então temos 2/3 da bateria. Mas uma coisa muito interessante é que toda vez que você carrega o carro, ele zera automaticamente esse número aqui e depois ele fica marcando até que você faça uma carga completa. Então o carro está dizendo que a gente consumiu aí 24,4 kWh. Bom, fazendo a conta, pessoal, se a gente precisar carregar esta capacidade, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar 24,4 e vai dividir por 7, que é a potência do carregador. Dá aproximadamente 3 horas e meia. Vamos ver se isso se concretiza na prática? O carro já está carregando. E agora aqui, ó, 10h54 da manhã. Mas aqui no painel está informando que o carregamento só vai terminar aí às 15 horas. Eu falei 3 horas e meia, só que aqui pela conta está dando 4 horas. Por que isso acontece? O segredo da conta dá para a gente perceber aqui por esse carregador que tem display. Então a gente está vendo aqui que a tomada está ocupada, está dizendo ali 6 kW. Quando a gente vai no detalhado, olha só, 6,8. A gente fez a conta com 7 kW. Em teoria, a capacidade máxima desse carregador é de 7. Entretanto,
por conta da tensão daquele momento da rede, pode ser que a potência fique um pouco mais baixa. Então só aí já muda um pouco a conta. E tem mais um outro detalhe que pouca gente lembra. Um veículo 100% elétrico, quando a bateria está próxima da capacidade máxima dela de carga, então quando ele já passou ali dos 95%, ele reduz um pouco a velocidade do carregamento. Isso para quê? Para preservar a vida útil da bateria. Então, essa diminuição da potência ali no carregador em relação à conta que a gente fez e a redução da velocidade no carregamento quando o veículo já está quase completamente carregado, é essa diferença dos 30 minutos ou 40 minutos a mais que são necessários para o carregamento completo da bateria. E para fazer o teste de carregamento aqui do Chevrolet Bolt, a gente vai usar aqui o nosso carregador, o VMOB Parking, que na verdade ele tem duas instalações, né? O lado esquerdo, que é o que a gente vai utilizar, é um sistema bifásico, onde cada fase é 110, e a potência máxima do carregador é informada aqui, ó, de 7 kW. É com esse lado que a gente vai testar. Agora, algumas residências podem não ter capacidade suficiente de entrada de energia para carregar o veículo com 7 kW. E aí, você tem que limitar a capacidade do carregador. No caso aqui, a gente tem uma segunda alternativa, que é esse carregador aqui, o VMOB Wall. E ele foi configurado para operar com, no máximo, 4.4 kW. Por que essa potência? A gente considera aí que uma tomada padrão de 220 volts, aquela vermelhinha de 3 pinos, que pode fornecer até 20 amperes, é o que qualquer casa tem que ter. E aí o carregador aqui está configurado para exatamente essa potência, 220 volts vezes 20 amperes, que dá a potência máxima de 4.4 kW. Claro, o carregador tem menos potência, vai levar mais tempo. Vamos ver na prática? Aqui continuamos precisando carregar 24.4 kW. Aí no caso, com a potência de 4.4, a gente vai ter pouco mais que 5 horas e meia. Vamos ligar o carregador e ver se concretiza isso. Agora, 11h05, mas no carregador de 4.4 está dizendo que o término do carregamento vai acontecer às 5h30. Por aqui são 6 horas e meia, eu calculei 5 horas e meia. Novamente a gente tem aquele detalhe, né? Quando a bateria chega próxima do carregamento máximo, ela acaba reduzindo a velocidade e aumentando um pouco o tempo de carregamento. Mas olhando aqui no aplicativo da WEG, que faz um monitoramento em tempo real, a gente vê que o carregador está efetivamente entregando aí os 4.4 kW. Por que que o tempo de carregamento teórico não bate com o tempo de carregamento prático? Explicação é muito simples. Se vocês olharem aí os manuais dos veículos 100% elétricos, ou até mesmo as informações que as montadoras dão para o carregamento desses veículos em corrente contínua, vocês vão perceber que todos os tempos são sempre informados do carregamento até 80%. Nunca é informado o tempo de carregamento de 100%. Eles informam até 80%. Porque em corrente contínua, quando você chega a 80%, o carregador precisa reduzir a taxa de carregamento. E isso é informado para o carregador pelo carregador embarcado do carro, que ele começa a limitar a carga para quê? Para não superaquecer a bateria e nem sobrecarregar o sistema da bateria. Então a velocidade vai caindo. Então, no momento que você chega a 80%, a bateria começa a carregar mais lentamente. Isso no corrente contínua. Mas também acontece isso em corrente alternada. Quando a bateria chega ali na casa dos 90% em corrente alternada, ela também diminui a taxa de carregamento com o mesmo objetivo, preservar a vida útil da bateria. Esse fenômeno só acontece em veículos 100% elétricos e eu digo para vocês, não acontece em vários outros dispositivos. Vamos pegar um exemplo aqui do seu smartphone. Você pega o seu celular. Você tem que carregar ele, por exemplo, de 70% a 80%. Você vai perceber que essa taxa de carregamento, se você estiver usando um carregador rápido, vai ser relativamente rápida. Mas, quando o seu smartphone chega a 90%, para chegar a 100%, esses mesmos 10% levam mais tempo de 90 a 100 do que de 70 a 80. Mesma coisa, é diminuída a taxa de carregamento para quê? Para preservar a vida útil da bateria.
E é exatamente por isso que aquela conta teórica que a gente faz, né, do quanto precisa carregar pela potência, não bate com o número final que você tem no carro, né? Porque o número que você tem no carro, o sistema já está calculando essa desaceleração no carregamento quando a bateria está próxima de ficar completamente cheia. E aí ele te dá o número final, que na nossa conta não é tão fácil de fazer. O Chevrolet Bolt EUV, assim como grande maioria dos veículos 100% elétricos, quando você compra o carro, acompanha também um carregador portátil. Aqui no Chevrolet Bolt, esse carregador está aqui no porta-malas, embaixo do piso. E esse carregador aqui, você consegue ligar ele numa tomada de 220. Você pode ver até que ele tem aqui aqueles pinos mais grossos, lembrando, né? Esse tem que, para funcionar direitinho, esse pino do meio, que é o pino terra, ele tem que estar funcional na tomada, senão o carregador não vai funcionar. Esse carregador portátil não deve ser utilizado como o carregador principal do carro. É apenas para situações de emergência onde você não tem um carregador de parede e precisa carregar o veículo. Por quê? Por causa da potência dele. Em 220, a potência máxima dele será de 2.200 watts, que é 2,2 kW. Dá para carregar em 110? Dá, só que a potência vai ficar menor ainda. 1.100 watts ou 1,1 kW. Então o tempo de carga vai demorar bastante. Vou mostrar para vocês na prática isso. Então, utilizando o carregador portátil, a gente precisa carregar aí os 24,4 kWh. Se a gente fizer a conta matemática, né, 24,4 dividido pela potência máxima do carregador, darão ali aproximadamente 11 horas. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui no carro? Agora são 11h30 do sábado. E olha o que o carro está informando, que a conclusão só vai acontecer às 8h15 de domingo. Então a gente está levando mais que 20 horas para carregar cerca de 33% da bateria. Imagine se a bateria do carro tivesse completamente descarregada e você tivesse que usar o carregador portátil. A gente não consegue saber o quanto que o carregador está entregando, mas vocês estão vendo? Não é uma solução muito adequada. E quanto custa carregar um veículo 100% elétrico? Depende muito de onde você está carregando o veículo. Mas vamos começar primeiro com a conta na sua residência. E aqui eu já vou chamar a atenção para você tomar um cuidado. Lá na conta de luz tem às vezes o preço do quilowatt-hora. Aí você pega aquele número para fazer o cálculo, só que aí o número não vai dar certo, porque aquele preço do quilowatt-hora não é somente aquilo que você paga. Na conta de luz às vezes tem os impostos e outras tarifas, que você tem que considerar tudo isso para poder fazer a conta correta. Então você vai pegar o valor total da sua conta de luz e dividir pelos quilowatt-hora que você gastou no mês. Aí você vai chegar aí no valor do custo do quilowatt-hora, que aqui na minha região é de aproximadamente 90 centavos. Quanto custa então para fazer a carga completa? Vamos partir do princípio que a bateria esteja totalmente esgotada, 66 kWh. Você vai multiplicar os 66 pelos 90 centavos. Aí dá um custo de carregamento de aproximadamente R$ 59,40. Isso se a bateria estiver totalmente esgotada. Mas vamos fazer as contas aqui com 60 kW, porque aí pode ter um pouquinho de energia na bateria. Então 60 vezes 90 centavos dá R$ 54. E quanto fica o custo pelo quilômetro rodado? Aí o carro elétrico dá um show sobre o modelo a combustão. Por quê? 66 kWh, que equivalem aí a aproximadamente R$ 59. A gente sabe que esse carro faz aproximadamente 420 quilômetros. Então você vai pegar os 59 e dividir por 420. Dá um custo por quilômetro rodado em torno de 15 centavos. Se você pegar um modelo a combustão equivalente a esse carro em tamanho e proposta, seguramente o modelo a combustão vai ter um custo por quilômetro rodado ali na casa dos 50 centavos ou mais. Nesse vídeo aqui a gente explicou todos os detalhes aí do carregamento e o custo de carregamento do Chevrolet Bolt. Mas olha, vou deixar algumas dicas para vocês aqui. Temos um vídeo no canal que mostra aí tudo que é necessário para você ter aquele carregador de parede com 4,4 kW.
para quem tem aí uma infraestrutura um pouco mais limitada. Também temos um outro vídeo que a gente usou aqui o Chevrolet Bolt EUV com mais outros 2 carros elétricos mostrando qual é o carregador mais adequado para cada tipo de carro. Então dá uma olhada também nesses 2 vídeos que eles certamente podem ajudar você a entender melhor esse processo de carregamento em veículos 100% elétrico. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.